O Guilherme entrando. Começar aqui gravando a lista. Bom dia, gente. Estou pedindo autorização, mais uma vez, para gravar essa aula, para quem eventualmente não possa estar aqui, e também para vocês poderem reprisar, tá bom? Hoje a gente vai conhecer, adentrar no Reino Monera, e aí, claro, vão chegar um monte de conhecimentos novos para vocês, talvez para a maioria, né? Ou pelo menos quem nem olhou os materiais lá. Mas vamos aqui na fé, certo? Mais gente chegando. Ok. Só me confirme aí no chat, por gentileza, que estão vendo os slides da aula. E que o som tá beleza, tá bacana. Esqueçam a imagem, minha imagem tá ó. Mas é isso mesmo. Pois vamos lá, gente. Hoje a gente começa a estudar o primeiro dos reinos, né? O reino mais basal, o reino que surgiu primeiro na história da vida no planeta Terra, que é o reino Monera. Obrigado, Rafael, Alan, Mônica. Então, o reino Monera, eu estou chamando aqui essa aula de parte 1, vocês vão ver que não dá para fazer tudo hoje, e a gente vai ver essa parte introdutória, né? A caracterização do reino, os principais representantes, como é que a gente classifica eles, e um pouco da coloração, uma técnica que a gente usa para dividir as bactérias em dois grupos de acordo com a parede celular. É a parte talvez mais importante da aula, é essa parte final, certo? Vocês vão ver que aqui no começo a gente vai recapitular, como sempre, retomar pontos que a gente deixou, que são importantes, que a gente deixou da aula passada, tá? Então vamos começar usando essa velha e conhecida imagem de vocês. Já fizemos esse exercício aqui, que é olhar para essa imagem, esse ecossistema de uma floresta tropical, úmida, e tentar entender, visualizar se a gente consegue, tentar responder se a gente consegue visualizar toda a biodiversidade nesse local, sim ou não? Já fizemos isso. Não. Não dá para ver todos os seres vivos que estão aí, certo? Então, com certeza, os seres microscópicos a gente não vê. E fora isso, que são os micro-organismos. Né? A gente chama de micro-organismos. E também aqueles organismos, seres que estão camuflados. Então, algumas espécies de líquens, que são vegetais, plantas, né? Algumas espécies de insetos, né? Microcrustáceos e assim por diante. Mas dentro dos micro-organismos, a gente tem aí pelo menos 4, que a gente não consegue visualizar e a gente pode dizer com certeza que existem nesse ambiente. Vamos lá, me ajudem. Quais são eles? Professor, licença, Karina está pedindo para aceitar ela. Obrigado, querida. Essa é a ideia, o feedback, tá bom? Valeu. William também está aqui. William chegando. A Karina. Valeu, vocês me avisam, tá? Essa é a ideia. Então, nessa imagem, digitem aí no chat, abram o microfone igual vocês estão fazendo, e me falem os tipos de micro-organismo que tem nesse ecossistema e que a gente não visualiza na imagem, né? Um reino fungi. Todos do reino fungi, será que não... a gente não vê, mas tudo bem, os fungos. Bactérias. Algumas bactérias. Quem mais? Me ajuda. Fungos, microfungos, né, no caso. Os fungos microscópicos, as bactérias. Pode são ter muitas. também Protozoários, muito bem. Protozoários. Não, mas não dá pra ver, não. Fica na vírus. É um tipo. Vírus, será que tem vírus aí? Talvez. Tem. Os vírus são como as bactérias, são cosmopolitas, vão estar em virtualmente todos os ambientes. Tá? E alguns deles com certeza estão atacando ou estão em situação de equilíbrio no corpo aí dos seres vivos, dos animais, das plantas, tá? Tem vírus de planta que ataca a planta também. E além disso, gente, tem as microalgas.
Grupinho junto com os protozoários, que alguém citou aí, tem os protistas também, que são fotossintetizantes. As microalgas, tá? As algas verdes microscópicas do fitoplâncton, que estão boiando nas camadas superficiais, aí estão nos níveis superficiais dos corpos d'água que a gente está vendo aí, especialmente o lago, tá? Tem uma boa quantidade delas. Tá certo, então é isso. Os micro-organismos, esses que a gente falou, as bactérias, os fungos, né, especialmente os microfungos de solo, as algas, as microalgas e os vírus são parte importante, são micro-organismos importantes para os ecossistemas, tá? Essa imagem aí vocês também já viram, e aqui eu estou colocando 3 células diferentes, uma célula eucariótica animal, uma eucariótica vegetal, né, representando os eucariotos, são aqueles organismos, aqueles seres vivos, que têm uma carioteca, uma membrana nuclear, portanto, envolvendo, protegendo o material genético, e aqui nesse canto, o reino Monera, um representante do reino Monera, uma bactéria, né? O reino Monera, todos são procariotos, ou seja, o conteúdo genético, material genético, aqui onde eu estou circulando, não está protegido, não está preservado por uma membrana nuclear, que é a carioteca, tá? Então, não tem núcleo. Procariotos não tem núcleo. Então, essa região aqui, onde a maior parte do DNA na bactéria se concentra, a gente chama de nucleóide. E também o DNA, parte dele está na forma de plasmídio. A gente vai retomar isso no final da aula. São DNAs circulares, né? DNA filamentos curtos, de forma circular, ovalada, que ficam no citosol, no citoplasma. Tá? Olhar aqui um detalhe importante. A bactéria tem membrana plasmática aqui, ó. Assim como a célula vegetal e a célula animal eucariótica. Mas a bactéria tem, além disso, uma parede celular. Vocês estão vendo aqui em azul escuro. Aqui em azul escuro, assim como parede celular, assim como as células dos vegetais, das plantas. O caso é que a parede celular da bactéria, do reino Monera, é feito de um outro material, que a gente chama de peptídeo glicano, e não de celulose, que compõe a parede celular das plantas. Guardem essa informação, tá certo? Além disso, desses 2 envoltórios, membrana plasmática e parede celular, as bactérias têm uma terceira camada mais externa, que é uma cápsula, tá? Essa cápsula que interage de forma patogênica, né, quando ela está infectando. Ela é uma parte importante do processo de infecção das bactérias que causam doenças, de produtos que tem já, da composição que tem, aparece nessa cápsula, tá bom? Além disso, olhando aqui para o citosol, essa parte verde, a gente vê esses pontinhos verde mais escuro, que são as organelas citoplasmáticas das bactérias. No caso aqui, os ribossomos. Lembra para que servem os ribossomos na célula? Síntese de ATP. Proteínas. Síntese de proteína. Fabricar proteína, tá? Então a síntese, metabolismo de proteínas, a bactéria já faz. Os primeiros seres vivos, então já fazem, sintetizam proteína através dos ribossomos. Ou alguém falou síntese de ATP, acaba que ele ajuda, né? Ele ajuda, mas não está diretamente ligado à síntese de energia, tá? Aqui, gente, nessa imagem, a gente está comparando o tamanho de uma bactéria, aqui em laranja, e o tamanho de um vírus, aqui do lado, um vírus encapsulado, e uma célula animal, aqui um detalhe da membrana plasmática, algumas organelas, ribossomos, lisossomos e complexo de Golgi, aqui mais embaixo em roxo, o núcleo de uma célula animal eucariótica, tá? Então, aqui comparem o tamanho, veja como o vírus é um ser que não é um ser vivo, né? Então, a entidade biológica que só ganha vida no interior de uma célula, de um hospedeiro, de um outro organismo, né? Por isso a gente chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos retomar isso daqui a pouco, falar dos vírus, tá? Aí só para comparar a diferença de tamanho, né? De uma bactéria e de uma célula animal e de um vírus que é muito menor ainda que uma bactéria.
Aqui os sistemas de classificação, que a gente já falou um pouquinho deles, eu quero destacar os dois mais importantes que vocês precisam estudar, essa hierarquia taxonômica de espécie, gênero, família, ordem, classe, essa organização da vida. Vocês estão cansados de ver, e aqui os dois sistemas que nos interessam, e em vermelho, uma seta vermelha apontando o reino, a posição do reino Monera nesses sistemas. Então, no sistema de Whittaker, que é lá da década de 70, no finalzinho da década de 70, 1969, a gente tem os 5 reinos. Então, Plantae, Planter, Animalia, Monera, Protista e Fungi. E aqui a classificação de Voese é a classificação de 3 domínios e diferentes reinos encaixadinhos neles. Então, o Eucária, o domínio Eucária, engloba todos os outros reinos, exceto o Monera, tá? Então, Animalia, planta, fungi, protozoários, protistas, né, os cromistas, as algas, estão ali, em Eucária, no domínio Eucária. O reino Monera aqui está dividido em 2 domínios, Arqueia e Bactéria. Então, veja que são Monera, mas são 2 tipos de Monera diferentes, tá bom? A gente vai estudar cada um deles, um pouquinho as características de cada um deles hoje. Então, nessa classificação aqui, nessa classificação aqui, tem a figura do domínio acima de reino, tá? Isso é a classificação para Voese. Então, Arqueia e Bactéria, reino Monera. 2 domínios. No sistema de Whittaker, então, os 5 reinos aqui, um mapinha mental para vocês, onde vocês podem encontrar as principais características de cada um desses reinos e os representantes. Então, a gente olha aqui o reino Monera como procariontes unicelulares e os representantes, como exemplo, as bactérias, as cianobactérias ou cianofícias, algas azuis, como a gente chamava antigamente, as rictécias, para esse sistema, tá? De 5 reinos. O que é importante nesse sistema? Destacar para o reino Monera. Então, seres procariotos, todos eles não têm núcleo. Unicelulares, são formados de uma célula só. Professor, lá na atividade 1, tinha uma pegadinha, a letra B, lisos somos. Tinha uma pegadinha, a letra B lá do último item, tinha assim, procarioto, unicelular e procarioto, autótrofo e pluricelular. A maioria, muitos de vocês disseram que não. Para a maior parte dos biólogos, a gente vai considerar que não, tá? Mas tem um caso especial, uma exceção, que são cianofícias, cianobactérias, que formam filamentos, parecendo um cordãozinho, de células, né, unicelulares, grudadinhas umas nas outras, e aí isso formaria uma colônia, tá? Então, para muitos biólogos, o entendimento é isso, é que é uma colônia, continuam sendo seres individualizados, unicelulares, tá? Mas é um caso especial, uma exceção. Então, quem respondeu, mostrando esse exemplo, esse único exemplo, eu considerei também como correto, tá? Já que há essa polêmica entre os biólogos. Então, unicelulares, exceto esse caso das cianobactérias que formam colônias, tem parede celular de peptídeo-glicano, todos eles fazem nutrição ou por fotossíntese, no caso das cianobactérias, ou por absorção, então absorvem nutrientes do meio externo, tá? O sistema do Whittaker já contempla essas características. Tá aqui ele de uma outra forma da gente ver. Então, olhando essa filogenia aqui, eu posso dizer com certeza que os Monera antecederam, deram origem a todos os outros reinos, sim ou não? Posso afirmar isso? Sim. Monera está na base, né? Posso, porque tem uma linha do tempo invisível aqui, ó, de baixo para cima. E quanto mais no topo eu tiver, mais novo no cenário, né, do planeta, o cenário da vida no planeta, eu sou. Então, quanto mais na base, mais antigo. Então, claro que o reino Monera aqui, ó, com as bactérias e as cianofitas, eles deram origem, a partir deles existe uma grande radiação biológica que dá origem aos protistas, depois às plantas, fungos e animais, tá? Então ele assume, esse sistema de Whittaker, assume que todos os eucariotos, eles descendem, eles foram originados
a partir dos procariotos, do reino Monera. Bora seguir, gente. Olhem para essa imagem. Mesma espécie ou espécies diferentes? A gente está vendo 4 organismos diferentes, 4 seres diferentes. Pergunta é, eles têm seres aí que são da mesma espécie? Tá? Então, olhando primeiro aqui, vamos ver o caso desses 2 tipos de cachorro. São cachorros que o fenótipo, que é a forma como a gente enxerga eles visualmente, fisicamente, o fenótipo deles é bem diferente, sim? Bem diferente. Agora, olha o nome científico deles. Canis lupus familiares, Canis lupus familiares. São espécies diferentes? Não. São? Não. Não são espécies diferentes. Vocês sabem isso porque tem um nome científico escrito, não é isso? Sim. Pois é, muito bem. Mas se não tivesse? Provavelmente acabaria dizendo que são espécies diferentes. Há uma inclinação, pois é, estou usando o caso do cachorro, mas vocês vão ver que na bactéria isso é gritante, tá? Então tem que tomar cuidado. Fenótipo, a gente pode ter 2 fenótipos diferentes, que é o caso aqui do cachorro, para a mesma espécie, tá? E a gente pode ter indivíduos muito semelhantes, é o caso do cavalo aqui, o Equus cabalus e o Equus asinus, o asno, né? O jumentinho. Que são muito semelhantes, mas reparem, são de espécies diferentes, Equus cabalus e Equus asinus. Assim, um fenótipo às vezes confunde. Então, olha para essa imagem agora, onde a gente tem uma fotografia de microfotografia, uma foto de uma imagem de microscópio, onde a gente tem uma colônia de bactéria aqui no canto esquerdo e outra colônia aqui no canto direito. Será que são 2 espécies diferentes? Se eu estivesse só olhando a imagem, dava para dizer? Não, parece ser exatamente igual. Não é? Ó, vou dar até um zoom aqui, a qualidade da imagem não está muito boa, mas reparem, não dá, você poderia dizer assim, professor, o corante está mais escurinho no do lado direito, certo? Mas aí foi questão, tingiu mais, ficou mais tempo na tintura, não sei. Mas olhando assim, o que eu quero chamar a atenção é que não dá para distinguir. Agora, um especialista, um taxonomista, avaliou e me disse que aqui é o Bacillus cereus e aqui é o Clostridium perfringens, tá? Então eu já sei que são 2 espécies diferentes, mas porque um taxonomista, um especialista, me disse. Falei tudo isso para quê? Para dizer que o fenótipo ele é difícil de ser usado para classificar alguns grupos de micro-organismos, e os do reino Monera são os mais difíceis de classificar, tá bom? Então, no finalzinho da aula, a gente vai retomar a coloração de grã, e vocês vão entender isso aqui mais claramente, a importância dessa coloração. A gente consegue bactéria dividir em 2 grupões, mas identificar mesmo só o especialista, com outros conjuntos de técnicas, tá? Diferentes. Aqui, gente, agora o sistema de Voese. O sistema de Voese, os reinos, aqueles reinos, estão distribuídos em 3 domínios, ó. Domínio bactéria, procariontes, domínio arqueia, procariontes. E o domínio eucária, que são os eucariontes, com esses reinos todos, animal, fungo, vegetal e protista, beleza? Então, 2 domínios para esses reinos, o reino eubactéria, que são procariontes, aquáticos e terrestres, e tem formas parasitas. E o reino arqueobactéria, bem diferente de bactéria, também são procariontes, são monera. Né? Extremófilos vivem em ambientes ou muito salino, com muito sal, ou muito quente, ou muito frio, ou muito gelo, né? Ambiente de gelo, geleiras, vulcões. Então, nas crateras do vulcão, são os únicos seres vivos que a gente efetivamente vai encontrar vivo, né? São esses do domínio arqueia, lá do reino. Acredita ser os primeiros, né? Monera, pois é. Tá? Então, olhando agora para essa imagem, esse é o sistema de Voese, tá? Quem surgiu primeiro, o reino Arqueobactéria ou o reino Eubactéria? O ancestral comum está aqui embaixo. Eubactéria surgiu primeiro, com certeza? Uhum. Com certeza, certo? Com certeza. Quem surgiu primeiro? O reino Fungi ou as Arqueobactérias?
Olha o reino fungi aqui. Arqueobactérias. Arqueobactérias, muito bem. Quem surgiu primeiro, o reino animal ou o reino vegetal? Reino vegetal. Reino vegetal surgiu primeiro. Show de bola, vocês conseguem ler uma árvore filogenética, tá? Isso vai ajudar. Do jeito que eu estou fazendo aqui para esse grupo, vou fazer com os outros, até os animais, lá no final do nosso ano letivo, né? Do nosso curso, tá bom, gente? Então, nesse sistema de Voese, só para chamar a atenção, então, 3 domínios e vários reinos dentro dele, de cada um desses domínios, são esses que os reinos, são os que vocês estão vendo em azul. Então, não vou pedir para vocês ficarem memorizando esses nomes, Corarcaeota, Euriarcaeota, Crenarcaeota, tá? Ninguém merece isso. Mas eu quero que vocês lembrem que aqui tem uma inversão. A gente tem 3 grandes domínios e o reino Monera é composto de 2 domínios. Domínio Arqueia, domínio Bactéria, com diferentes reinozinhos, tá, de micro-organismos dentro deles, inclusive aqui, ó, dentro de bactéria, estão as cianobactérias, aqui onde estou passando o mouse, tá? E o domínio Eucária com aqueles outros reinos todos que a gente vai passar o ano todo. Vocês do segundo ainda estão... Vocês são a turma que eu preferi ficar, tá? Os segundos anos que a gente vai trabalhar esse ano e o próximo junto e com esse nosso PPC que eu acho melhor, que é estudar a disciplina o ano todo, né? E não só em 6 meses. Eu imagino o desespero que vai ser esse negócio. Então, olhem para cá. Muito bem, estou vendo aqui no chat, né? O Márcio, a Franciele respondendo. Olhem para cá, a gente está vendo agora aqueles 3 domínios, só que a árvore filogenética deles, né? Então, de novo, ó, dá para ver que bactéria, aqui em laranja, ó, surge, tem um ancestral comum com esse ramo que deu origem ao Arqueia. Mas a Arqueia surge depois, ó, porque a linha do tempo cruza aqui, mais ou menos. E as bactérias aqui embaixo, né? Então surgiram primeiro, sofrem uma irradiação com vários reinozinhos, né, como a gente viu, e do mesmo jeito as arqueias, mas um pouco depois. E aí sim, surgem os primeiros protistas, depois fungos e plantas se diversificam, e finalmente os animais no domínio Eucária, tá? Aí a pergunta, gente, ainda é Voese aqui, certo? Sistema de classificação. E os vírus, onde é que ficam os vírus nesse esquema? Lugar nenhum. Os vírus não se encaixam aí porque, tipo, eles não são denominados que têm vida. Tipo, Isso, não eles, são como eles não considerados são... seres Muito vivos. bem. Seres vivos ficariam depois das bactérias. É possível, né? É possível. A gente, como os vírus, muito bem, como os vírus não são seres vivos, essa classificação é para os seres vivos, então eles não estão aí dentro, tá? E por que eles não são seres vivos? Vocês lá para a atividade, vocês deram uma pesquisada, né? E nessa agora tem uma questão que também vão trabalhar os vírus. Para ficar bem claro esse conceito de vírus, tá? A gente na próxima aula vai vê-los rapidinho. Acho que dá tempo. Acho que eu juntei para fazer assim, para a gente já ir para protista, tá? Mas eu não gosto de sufocar vocês sabem. Então vamos na paz, é importante aprender o básico, né? E a gente não ficar atropelando ou enchendo vocês de informação. Ainda mais com esse novo horário que vocês receberam. Vocês já viram a situação. Então, por que os vírus não têm vida, gente? Porque não tem Porque metabolismo eles não próprio, têm. porque não O fazem metabolo... Núcleo, sei lá. Porque ele não Eles faz têm nenhuma celulares. atividade biológica fora da célula. Isso, muito bem. Eles não têm o metabolismo deles, a atividade biológica deles só ocorre, eles só são ativados, né? Na verdade, os vírus são partículas infectantes, né? Alguns biólogos vão dizer assim, ou parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles têm que parasitar o interior intracelular de uma célula de um hospedeiro. Então, parasita por isso, porque eles estão no hospedeiro, no interior da célula de um hospedeiro, e essa relação é obrigatória. Para quê? Para ativar o funcionamento deles, se reproduzirem e tal, somente no interior da célula de um outro organismo, tá? Essa é a definição, muito bem. Essa tabelinha vocês já viram. Então, aqui é a posição do reino Monera, com uma série de
características, né, as 5 características que a gente distribui esses reinos, né, em cada uma delas. Então, a primeira delas é ter núcleo. Então, são os únicos, vejam aqui, ó, que todos os demais têm carioteca. Eles não têm. Parede celular eles têm, nas algas, nos protistas também vão existir, não vai ter no protozoário, mas tem parte dos protistas, dos protoctistas. Tem parede celular em fungo, em planta, mas não tem nos animais. E assim por diante. A nutrição dos Monera podem ser, a gente já falou isso hoje, autótrofos, fazer fotossíntese, as cianobactérias. Algumas bactérias fazem quimiossíntese, algumas atuam fazendo fotorredução, a gente vai ver isso, então, a partir da luz também, mas com um outro processo diferente da fotossíntese. Mas muitas delas fazem absorção, são heterotróficas, né? Número de células unicelulares, exceto aquele caso especial das cianobactérias, mas são seres coloniais, e tecidos, os Monera não formam tecidos. Os protistas não formam tecidos. Os fungos não formam tecidos. Então, as células não estão organizadas em tecidos. Essa organização em tecido vai aparecer nas primeiras plantas e continua em todos os animais. Tranquilo, gente? A hora de vocês fazerem um exercíciozinho aqui, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês. De novo, olhar essa imagem. A gente vai usar ela aí o ano todo, não se preocupem. Essa é uma das imagens, um esquema, esse ou um esquema parecido, é o mais usado no Enem, quando cobra esse tipo de coisa, o posicionamento dos reinos ou dos domínios, né? Em 3 grandes características. De um lado, se procarionte, eucarionte. Em cima aqui, se é autótrofo, heterótrofo. E aqui, dividi-los em pluricelulares ou unicelulares, tá? A imagem conhecida também do nosso outro slide, né? Da nossa outra aula. Então, faço aqui 4 perguntas para vocês. Há espécie de Monera que são eucariontes? Há espécie de Monera que são pluricelulares? Também não. Também não, pluricelulares. Há espécie de Monera que são heterotróficos? Sim. Sim. Parte deles. Onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó, nessa bandinha. Por quê? Olha a linha aqui em cima. Opa. Olha a linha aqui em cima, ó, onde ela vem, ó. Então, quase metade dos Monera, né? A gente olhando aqui assim, ó. Quase metade dos Moneras são heterotróficos, tá? Então, isso é informação muito importante. Isso cai no Enem, é uma pegadinha. Vocês com um monte de informação na cabeça, e às vezes, mal estudei reino Monera, quase não cai. Só que vai no meio lá, é a alternativa que mata a charada, que faz a diferença. É vocês lembrarem que tem os Monera que fazem absorção de nutrientes, né? Ok? Então, pegadinha. E Monera, por fim, Moneras formam tecidos? Não. Acabamos de ver aqui na tabela que não, e protista também não, fungo também não. Questão quente para Enem, tá? Questão quente, já caiu, não tem caído, mas, né, bem na hora de ano que vem aí, e esse ano vocês que vão treinar, pode cair isso daí, então fiquem atentos, né, a essa questão dos Monera heterotróficos, e fiquem atentos a essa questão de Monera, protista e fungo não formar tecidos. Cansados? Vamos seguir aqui, gente. Tudo que tem aqui, esse checklist de características do reino Monera, a gente já falou hoje, tá? Eu talvez não lembro, eu acho que não falei para vocês, então já destaquei que é o único reino procarionte da Terra, todos unicelulares, todos sem núcleo. Agora, alguns são anaeróbicos, ou seja, sobrevivem na ausência de oxigênio, e muitos deles são aeróbicos, precisam do oxigênio para sobreviver, tá bom? Então tem arqueias que são metanogênicas, produzem metano em lugar de pântano, em lugar alagado, naquelas camadas profundas, úmidas ali do solo, fica sem oxigênio, né, misturado com a água, e eles utilizam, na ausência de oxigênio, eles produzem um gás metano, né, um processo, e aí, por isso aquele cheiro do pântano, dessas áreas alagadas, mesmo beira de lagoa, algumas áreas empoçadas também, tá bom?
Parede celular composta de peptídeo glicano, guarda essa informação, bem importante. E os exemplos desses seres vivos são as arqueias, as bactérias e as cianobactérias, que está dentro do grupo das bactérias. A gente chamava antigamente de algas azuis. Além disso, uma série de doenças bacterianas, a gente vai estudar na aula seguinte, estudar um pouquinho elas, como o tempo é muito curto, eu vou dedicar, vocês vão montar uma tabela. É a atividade 3 ainda que virá, tá? Vocês vão montar uma tabelinha com algumas doenças de bactérias e de vírus, talvez 3 e 3, e com agente etiológico, como é que é o processo de infecção e os sintomas e os tratamentos, tá bom? Dentro das bactérias, então, estão as cianobactérias. Aqui eu estou dividindo bactérias, quem faz nutrição heterotrófica, e quem são os autótrofos, tá? Que fazem fotossíntese, as cianobactérias. Então, aqui, as bactérias que são autótrofas e que não fazem fotossíntese, que são as cianobactérias, elas podem fazer quimiossíntese ou fotoredução. Vamos estudar isso na próxima aula. A forma de resistência desses seres aqui é por esporos, e nas cianobactérias o que a gente chama de acineto, tá? Reprodução pode ser sexuada, ter sexo. Bactéria, algumas têm sexo, né? Ou assexuada, e as cianobactérias todas fazem de forma assexuada por bipartição. Aqui, alguns representantes, então lá, a cianobactéria colonial, ó, então fica, né, aqui, individualmente, são unicelulares, mas fica esse colarzinho, parecendo um colar de pérolas, né, então formas coloniais de cianobactérias fotossintetizantes, né, autotróficas, então fazem fotossíntese, e essa corzinha verde aí, tá? E alguns exemplos aqui de bactérias. Professor, De novo, diga. Essas bactérias que fazem o colarzinho, elas se ligam através de um negócio chamado bilibili, não sei, é isso? Hein? Através de quê? De um negócio chamado bilipili, não sei, alguma coisa do tipo. Pili é a região de contato, na verdade. É como elas ficam grudadas. É como uma colinha, tá? Uma região de adesão. É como uma espécie de cola. Lembra os corais do mar? São indivíduos isolados, mas que estão unidos fisicamente, né? Então tem uma parte deles que os une. Assim também nas cianobactérias. É que aqui é mais frágil, né? Então essa ligação ela pode se desfazer com relativa facilidade em relação aos corais, tá certo? Aqui a gente tem imagem da diversidade, né, de formas e tipos das bactérias. E aqui a gente vai ver que vocês gostam de chamar às vezes, bactéria cabeluda. Primeiro que não é cabelo e nem é pelo, quem tem isso é mamífero, né? Na queratina. Aqui são fimbrias. Fimbrias, parecem pelinhos de fato, né? E que estão aderidas, revestindo isso que a gente chama de cápsula, que já falei hoje para vocês, que é o envoltório, o último envoltório, é a parte mais externa da bactéria. A cápsula, ela protege a parede celular, aqui em azul, e por dentro aqui, a membrana plasmática, assim como nas células animais, nas células vegetais, tá? Mesossomo, essa invaginação, essa reentrância aqui, esse buraquinho, onde meio que fica grudado, aderido, o nucleoide, que a maior parte do DNA está nesse formato, lembram? Não tem carioteca, não tem núcleo, mas tem um nucleoide. E além disso, os plasmídeos, cadê? Plasmídeos, aqui, ó. Plasmídeos, esse DNA circular, formando uma coisa oval, circular, tá? Dá uma volta em torno de si mesmo. Então, claro que o DNA associado, a maior parte está aqui. Além disso, os pontinhos que vocês estão vendo são os ribossomos, que fazem síntese de proteínas. E, por fim, tem um flagelo em algumas. Em algumas tem até mais de um. E outras bactérias não têm esse flagelo, tá? Em amarelo ou verde, claro, aqui no centro, o citoplasma,
ou citosol. Essa é a estrutura básica, o esquema básico de uma célula bacteriana. Aqui é aquela mesma imagem mostrando o tamanho de uma bactéria, de um vírus, comparando, né, o tamanho de uma bactéria, de um vírus e de uma célula animal. Tá certo? Vamos para frente. Deixa eu dar só uma conferida. Uau! Certo. Também indo bem, tá tranquilo, gente. O tempo. Acho que vamos acabar até um pouquinho antes, tá? Vocês têm dúvida até aqui? Tá maneiro? Tá indo, tá seguindo? Veja que não é tanta coisa, né? Tá de boa. Então vamos avançar aqui. Valeu. Vamos avançar nas arqueias. Então, claro, são procariotos, são semelhantes, parecidos, né, às bactérias, porém tem diferenças quanto à organização e o funcionamento dos genes, tá? A parte material genético. Não avanço isso com vocês do ensino médio. A gente discute, aprofunda isso no ensino superior para os cursos que tem, né, das áreas de agrárias e de biológicas, isso é bem importante, né? Mas aqui o que a gente tem que destacar é a posição, já vimos isso, filogenética das arqueias, então elas surgem depois das bactérias e antes de todos os seres eucariontes, tá? Então essa relação evolutiva, elas habitam ambientes extremófilos, né? Então lugares de geysers, né, onde saem esses vapores super quentes, água fervendo, né? Essas arqueias habitam, tá? E elas se classificam em 3 tipos, vocês estão vendo em vermelho aqui, de acordo com o ambiente que elas colonizam, que elas habitam. Então, as arqueobactérias halófilas, halos vem de sal, então vivem em locais salinos, como o Mar Morto, né? Então, águas muito salgadas vão abrigar essas arqueobactérias halófilas. Filo quer dizer afinidade, né? Termoacidófilas, ou seja, lugares de fontes termais, água muito quente e o ambiente muito ácido. Isso é típico de fendas vulcânicas, né? Então, temperaturas de 60, 80 graus na água, né, nessas fontes. E nas fendas, né, vulcão em erupção, as temperaturas vão muito acima disso, né? E, por fim, as metanogênicas, já falei delas para vocês hoje, que ficam em regiões pantanosas, alagadas, e essas mesmas bactérias metanogênicas, que produzem o metano, normalmente em ambiente anaeróbico, na ausência de oxigênio, elas começam a produzir metano para o metabolismo delas, a partir do metabolismo delas. Além disso, elas podem ficar no interior, cupins do sistema do trato digestório, de cupins para digerir, ajudam a digerir a celulose, né, a madeira que os cupins roem. E alguns roedores herbívoros, alguns ratinhos do mato também, que são herbívoros, não são ruminantes, mas são herbívoros, ficam comendo vegetais o tempo inteiro, né, as plantinhas ali, eles têm associados também algumas arqueias, com o seu trato digestório. Professor, mas isso, que em determinado momento da vida desses indivíduos as bactérias entram neles ou eles se reproduzem com elas? Ou, sei lá. É uma associação muito antiga, assim, o que os biólogos sabem é que desde a época que surgem esses primeiros roedores, por exemplo, herbívoros, porque já tinham arqueias no mundo, né? Então algumas arqueias de ambiente pantanoso, o alagado, começavam, né, os ratinhos, ao comerem a vegetação, ingeriam elas. E aí, como elas produzem metano no interior deles também, e ajudava a digerir a celulose, né, fazer esse processo de decomposição, se tornou uma relação favorável. O cupim é a mesma coisa. Então, roendo a madeira ali, as arqueias são essenciais hoje para eles, né? Então, ele não teria aquela eficiência em roer, em se alimentar exclusivamente de madeira, né? Se não fossem essas bactérias. Então, tá? a gente fazem uma coisa bem deles. É uma relação que a gente chama de simbiose. Um depende do outro. Chega a esse ponto. Isso do ponto de vista evolutivo, tá? Aí, claro, lá no começo, a gente imagina que foi mais ou menos como eu estou explicando, né? Foi vantajoso essa relação. E aí a evolução vai trabalhando em privilegiar esse tipo de relação, né? Porque é bom para ambos.
Então, ambos se adaptam melhor ao ambiente quando fazem essa parceria, percebe? Vocês vão estudar isso em ecologia o ano que vem. Mas isso é uma informação muito importante. Então, lembre-se dessas bactérias metanogênicas que habitam pântanos, ambiente alagado, e habitam também o sistema digestivo desses roedores herbívoros e desses cupins. Tá? São muito importantes. Questãozinha boa para Enem. Eu estou falando disso, estou falando mais disso agora, chamando a atenção, que é uma questãozinha boa para Enem essa daí. Bom, aqui a gente tem algumas outras características das bactérias, algumas delas vocês vão ver que eu já falei durante a explicação. Então, que elas têm, uma coisa que eu não falei é que elas têm um único cromossomo circular de espécie no citoplasma. É aquele nucleossomo, tá? Formando uma espécie de núcleo, que não é um núcleo. O DNA delas não está associado a estonas. Estonas são aquelas proteínas que parecem uma pérola, e que formavam tipo um colar, onde o DNA, na hora de compactar para a divisão celular, vocês fizeram uns seminários comigo, eu lembro. Aí seminário é aquela coisa, né? Aí um não assiste muito direito do outro, mas quem trabalhou metáfrase, por exemplo, viu que os cromossomos, naquele formatinho de boneco, eles ficam todos na placa equatorial, no meio da célula, um do ladinho do outro, né? Então esse DNA, o estágio mais compacto, é aquele. E quem faz isso ajuda a ele ficar compactado são as estonas, porque o DNA ele vai se enrolando nessas bolinhas, tá? Então, lembro que alguns de vocês explicaram nesse nível. Bactéria não tem estona, não tem essas proteínas. Além desse cromossomo circular, as bactérias têm aqueles plasmídeos, já falei deles, então aqueles um DNAzinho, anéis de DNA, né, plasmídeos soltos no citoplasma. Muitas delas, a maioria delas vai ter essa parede de peptídeo glicano, podem formar esporos por resistência, que são denominados endósporos, né, a gente vai estudar isso na próxima aula, e podem apresentar um ou mais flagelos, já falei disso, mas estes não são formados por centríolo. Quem tem centríolo é célula eucariótica animal. Centríolo serve para ajudar a formação do fuso mitótico, né, na divisão celular, e serve também para organizar, ajudar, né, em alguns movimentos celulares, tá? Parte lá de citologia. Estamos indo para o final, gente, agora. Parte de classificação das bactérias, a gente classifica as bactérias, as divide em diferentes grupos pela forma, tá? Então, eles têm 4 tipos básicos. Cocos, que tem esse formato esférico. Bacilos, esse formato assim de um bastonetezinho, cilíndrico. Espirilos, que parece uma cobrinha, tá? Espiralado, formando parte de uma espiral. E vibriões, que é como se fosse um bacilo, um bastonete, mas curvado, formando um C. Parece um Czinho. Tá? São os vibriões, a cólera é assim, a sífilis é espirilo, a tuberculose, né, os lactobacilos, o Yakut, tem bastante desses aqui, ó, bacilos, lactobacilos vivos, né? O pessoal do Yakut vende assim. E aqui os cocos, né, que é a pneumonia, a meningite, tem esse formato. Vamos vê-los aqui, ó. Tá melhor essa imagem. Então veja, coco, diplococo quando eles estão juntinhos, streptococcus quando eles formam esse colar de pérolas, né? Então uma pontinha ligada na outra, estafilococcus formam uma espécie de cacho de uva, aí o espirilo parece uma cobrinha, tá? Alguns vão ter tipo um flagelo, então esse aqui, o vibrião, esse em formato de C, o bacilo simples, formato cilíndrico, alguns podem ter flagelo, o streptobacilo, então bacilos grudadinhos um no outro, formando um cordãozinho, e a sarcina, que é o equivalente a esse cachinho de uva, estáfilo, é um cacho, strepto, colar. Então, streptococo, streptobacilo. Estafilococo, aqui tem um nome, não é estáfilobacilo, mas o que seria o estáfilobacilo é uma sarcina, tá? É um caso especial. Não fico cobrando isso para vocês, não. Quero que vocês aprendam essa diversidade. Aí a mesma coisa, só que com desenhos, né? Talvez seja
mais fácil para alguns. Eu não quis tirar esse slide. Tá? Alguns de vocês até preferem esse, não está com a definição boa, do que esse. Esse é mais bonito, eu acho. A gente agora vai ver fotos deles, fotos de microscopia, de microscópio. Então aqui é a sífilis, né, o treponema pálido, tá? Então, um espirilo. Aqui, cocos da meningite, da pneumonia. Aqui o vibrião do cólera, Vibrio cholerae. E aqui a Mycobacterium tuberculose, que é um outro bacilo que causa a tuberculose, na forma aqui de bacilo. Então, esses bastonetes. Tem alguém me ligando insistentemente. Vamos avançar para a gente acabar, tá bom? O tempo está ótimo. Então aqui a parte final nossa hoje, para não encher a cabeça de vocês com muita informação. Aqui eu tô ansioso. Bora pegar a boia, bora pegar a boia. Coloração de Gram. Esse camarada aqui, o Hans Christian Joachim Gram, era um pesquisador que desenvolveu uma técnica genial que ajudou, lembra aquela primeira imagem, que eu colocava os cachorros, depois o cavalo, o jumento e as bactérias, comparando. Então ele ajudou a gente a dividir as bactérias, pelo menos em 2 grupos. E aí a gente, a partir desses 2 grupos que a gente divide, Gram positivas, que é o sobrenome dele, tá? Gram positivas e Gram negativas, de acordo com o tipo da parede celular delas. Foi uma descoberta genial, na época que teve indicação, prêmio Nobel e tudo mais, e ajuda a gente a distinguir as bactérias, e principalmente as patogênicas, tá? Então, as gram-positivas ficam coradas de azul e as gram-negativas em vermelho. Isso tem a ver com a estrutura da parede bacteriana, como a gente vai ver agora. Na gram-positiva, que fica azul, vejam aqui essa trama. Essa trama aqui é a parede celular feita de peptídeo glicano das bactérias gram-positivas. Veja que a membrana plasmática está abaixo delas, dessa parede. Então, o que acontece? A tinta, ela tinge muito facilmente essa camada que tem afinidade com essa tinta, né? E o peptídeo glicano tem essa afinidade. E aí se cora de azul, violeta, avioletado. E na gram-negativa, a coloração fica rosa, avermelhada, porque reparem aqui a diferença. A membrana de peptídeo glicano, a camadinha, é muito delgada e fica um sanduíche no meio de 2 membranas plasmáticas. Um aqui embaixo e um aqui em cima. Como tem muito fosfolipídio, lipídio é gordura. Água e óleo não se misturam. Então essa camada aqui, ela na verdade, ela impede a penetração, né? Ela diminui a penetração do corante. Então o azul não se destaca, né? Acaba que fica avermelhado, roseado, tá? Como a gente... Aqui explicando, certo? Vocês dão uma olhada, explicando como é que a tinta vai penetrando. E aqui os 2 casos, os 2 tipos, né? A gram-positiva e gram-negativa. Reparem na imagem, quando a gente olha um e outro, não dá para distinguir, né, muito bem em termos de forma, mas pela cor, aqui a gram-positiva e aqui a gram-negativa. Ok, gente? Nesse momento, dúvidas, podem escrever, abrir o microfone, digitem seu nome completo no chat aí, por favor, vai servir como presença. Bom, se não tem dúvidas, a gente continua então na próxima semana. Vai ser uma semana cheia para mim e para vocês. Então, vão escrevendo o nome no chat. Quem não tem dúvidas e já escreveu o nome, já pode ir saindo, tá? Ok, isso levanta a questão. Onde foi essa foto?
Essa foto foi em Cusco, no Peru. Eu estava aclimatando para subir para Machu Picchu. Uns 2 dias antes de subir para Machu Picchu. Que a gente tem que aclimatar. Aclimatar, porque é muita altitude, você cansa, né? Você dá um passo e já cansa, né? A altitude é bem razoável. De 3.000 a 4.000 metros você vai ter áreas, né? Aí Então, é uma lhama, né? É uma lhama, é. Não tomei cuspida, não. É isso. Não tomei cuspida, não. Ela normalmente cospe, mas ela respeitou o teacher. Um beijo. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, gente. A atividade até sábado eu deixei para vocês, tá bom? Tá tranquilo lá, vocês vão ver. É só de marcar 5 questões. Vão na fé. Beleza. Valeu, até mais. Tchau, até mais.